Olá pessoal, estamos ao vivo. Bem-vindos à plataforma de webinars do Embarcados para mais um webinar com muitas informações técnicas para os seus projetos. Hoje nós vamos trazer o João Newton Henrique para falar um pouco sobre como enviar sua placa para o espaço, desenvolvimento de hardware para aplicações críticas. Neste webinar, o João vai tratar sobre como os profissionais, devem ter uma visão geral do desenvolvimento de hardware para aplicações críticas e os motivos dos custos envolvidos nesse tipo de aplicação crítica. Aplicando essa visão em sistemas de baixa complexidade, será possível desenvolver soluções com robustez adequada para aplicações nas mais diversas áreas. Agradecer a todo mundo que está aqui agora com a gente, ao vivo na plataforma, que reservou esse tempo aí para assistir essa apresentação do João. O João é CEO da Hensys, e ele tem muita experiência em produtos eletrônicos. Ele é graduado em engenharia elétrica e ele reservou um tempo aqui para vir compartilhar conhecimento com a gente. Esse webinar é oferecimento da Mouser Electronics, que está patrocinando esse webinar e está com a gente aqui no Embarcados, trazendo conteúdo aí e viabilizando toda essa nossa operação. Deixa eu chamar para a sala o João, para ele se apresentar para vocês, para quem não conhece o João, e fazer a apresentação aí do webinar. Vamos lá. E aí, João? Olá, Thiago. Tudo bom? Beleza? Tudo jóia. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço aí, para a gente compartilhar um pouco de informação aí para essa comunidade nossa um pouco sofrida que trabalha com hardware aí. Então, é isso aí. Obrigado, viu, João, pela disposição, pelo tempo, por ter preparado essa apresentação exclusiva aqui para o Embarcados. Bom demais, obrigado. Legal, eu que agradeço aí. Vamos lá, boa apresentação. Valeu. Boa noite, então, pessoal, meus queridos amantes do hardware do nosso Brasil varonil. Bom, vou falar um pouco sobre mim, Eu sou graduado em engenharia elétrica, e acabei concluindo uma especialização aí na parte de projetos de sistemas digitais embarcados, Então, eu já venho trabalhando com hardware já faz um bom tempo, tá? Basicamente desde 2010, atuando tanto na parte de hardware como na parte de firmware embarcado, E tendo atuado desde a parte industrial mesmo, de desenvolvimento de equipamentos industriais, a aplicações científicas, Então, envolvendo eletrônica de potência, agricultura, área automotiva, mecânica também, que eu acho que é uma área fundamental para quem gosta de hardware, Que basicamente a placa é um item mecânico, no fim das contas. Então, é muito importante entender a relação dessas duas áreas, Elas trabalham muito em sinergia, Bom, então, eu atuei desde a parte de produção, começando lá no início da carreira e indo para a parte de P&D, Bom, como uma das grandes experiências que eu sempre comento, foi ter trabalhado no CNPq e auxiliado no desenvolvimento, do novo acelerador de partículas brasileiro, que está entrando em operação. A gente atuou no desenvolvimento aí das fontes de corrente, que fazem o controle do feixe de elétrons do acelerador. Isso foi uma grande experiência aí que me conseguiu uma bagagem de conhecimento fora de série. Tá? Então, vamos lá, vamos iniciar a apresentação. Desligar aqui a câmera para melhorar a questão da transmissão. Tá. Vamos lá. Como o Thiago comentou, a gente vai tratar aqui nessa apresentação um pouco da parte de desenvolvimento de hardware para aplicação crítica, ou missão crítica. Basicamente, um item de missão crítica, ele tem várias aplicações, seja a parte de TI e outros fins, mas aqui a gente pode resumir basicamente ali em alguns itens para entendimento, que seria o setor espacial,
onde você vai mandar um item para o espaço e ele tem que sobreviver. Se o item parar, você vai ter uma sucata lá em cima e vai perder muito dinheiro, né? A parte militar, você, por exemplo, tem um tanque de guerra lá e o Estado Islâmico está atrás de você lá e não pode, no meio da operação, falou, opa, não está entrando a marcha aqui do negócio, e agora, como que faz? Não pode, tem um negócio, tem que falhar e tem que continuar funcionando, né? O automotivo, então você está com o seu carro lá na estrada, então se alguma coisa falha na ignição, o carro não pode morrer. Não, você está lá 120 por hora, em velocidade de cruzeiro, deu alguma falha, você bota o motor em uma condição segura, que não leve a autodestruição, para você ter tempo de manobra ali para tomar a decisão, né? Óleo e gás, nem se fala, né? Se der algum problema numa plataforma de petróleo, o item não pode pegar fogo, ou senão explode tudo, né? Parte de geração, que é outra parte crítica, né? Anos atrás a gente passou por isso aí, que acabou falhando um sistema lá de distribuição de energia, e parte aí do país ficou sem energia, né? Então, as consequências disso são grandes, né? Então, quando a gente vai desenvolver algo para trabalhar com isso, é muito importante entender o escopo total, qual que é o grande problema, e ir descascando essa cebola até chegar numa condição aí de modelo de projeto adequado, né? Então, a gente aqui não vai estar falando de estrutura de conexões elétricas, a gente vai trabalhar muito conceito, o porquê das coisas, né? Então, eu falo bastante que na época que eu trabalhei no CNPq, né, tinha um colega de trabalho, e a gente estava passando do controle analógico para o digital, né? E a gente fala, não, controle analógico é misticismo, é bruxaria, tal, é assim. Ele falou, não, cara, tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê das coisas serem assim. Então, você começava a olhar lá, tá vendo esse amp-op aqui? Ele tem uma tensão de bias aqui, tem essa corrente que polariza esse transistor que está lá dentro, então ele gera essa impedância e acaba tendo esse efeito, né? Então, para todos os engenheiros, aí, os resolvedores de problema, os descascadores de abacaxi, aí, que eu costumo falar, você tem que entender o porquê das coisas, não é simplesmente sair fazendo ou fazejando, né? Vamos fazer e depois ver o que dá. Você tem que parar, respirar, olhar o que dá para ser feito e entender o porquê daquilo ali. Então, trabalhando dessa forma, você, em vez de usar um processador que custa 5x, você vai conseguir escolher um que custa 1x e economizar dinheiro na solução final. Como em palestras passadas eu comentei. Pecar nesses pontos do não entendimento, você acaba, muito possivelmente, tornando a solução final inviável, né? Então, e aí você deixar para perceber isso aos 47 segundos do tempo, não dá, né? Tá? Então, para começar essa explanação, acho que uma das partes mais críticas, no meu entendimento, é a área espacial. Tá? Então, a gente vai tratar muito dessa parte na apresentação. Bom, em aplicação espacial, a gente pode dividir ela em duas fases, que é não só a parte de operação, mas também a questão de tirar o equipamento aqui da Terra e colocar ele em órbita. Então, é o chegando lá, que é o getting there, é você botar esse equipamento dentro de um lançador, ele chegar lá em cima, e a segunda fase seria estando lá, beleza, cheguei onde eu queria chegar, agora eu tenho que funcionar aqui. Eu não posso morrer no meio do caminho, e agora eu cheguei onde eu queria estar, então vamos começar a trabalhar, vamos executar a missão crítica que eu fui designado, né? Bom, então, detalhando um pouco na parte do lançamento, né, que seria o primeiro desafio que o equipamento tem que vencer, né? Então, no momento do lançamento, até ele chegar na órbita, que seria o alvo de desligamento do veículo, né? Então, você tem elevados níveis de vibração mecânica, né? E vibração acústica. A mecânica relativa aos motores ali, você está
queimando combustível, ele gera todo aquele barulho, você está rompendo a barreira do som, e isso gera um estresse. Se você acompanha os lançamentos da SpaceX, lá chega um ponto lá que o veículo entra no Max Q, né, que é o estresse máximo que a espaçonave vai suportar, né, aquele ali é o ponto crítico, né. Então, esse é um mix dessas duas partes ali. E aí, a hora que você começa a desacoplar os módulos do foguete, né, você tem explosões, ali você tem tranco, então o equipamento tem que sobreviver a isso. Então, não é só pensando na operação final, mas também como eu vou fazer isso chegar lá, né? É basicamente isso. Eu desenvolvi uma placa aqui, eu vou ter que mandar pelo correio para o meu cliente, então eu tenho que mandar para o meu cliente de uma forma que ele aguente o jeito delicado que os correios trabalham com as remessas, né? Então, esse é um ponto bem crítico da aplicação. E, bom, João, mas como que eu sei tudo isso e tal? Então, geralmente, ali, as agências espaciais, né, elas têm alguns modelos de níveis de vibração que os foguetes que elas operam geram, tá? Então, todos os seus testes vão ter que ser em cima desses níveis que ela te fornece. Então, você pega alguns documentos da NASA, ela tem lá algumas descrições de alguns modelos de foguete e fala, olha, esses aqui são os níveis, ocorre isso, ocorre aquilo, e aí você toma como base para fazer os seus ensaios, né? Bom, beleza, chegamos lá, tô no meu site ali de operação. Então, o que vai acontecer agora? Então, eu vou começar a operar ali e eu sei que o ambiente é diferente da Terra, né? Então, esse segundo desafio é suportar os níveis de radiação que eu encontro, né, quando eu estou em órbita, né? E também o estresse térmico. Tá? Então, porque o equipamento ali, o satélite, o CubeSat, seja lá o que for, ele vai passar por zonas onde você tem a iluminação solar, né, e zonas que não. Então, você tem um ciclo térmico, e isso gera um estresse danado ali dentro, principalmente na parte eletrônica, né? Então, aí você toma decisões ali de, eu vou trabalhar com aquecimento interno, enfim, isso são coisas que são optadas para resolver o problema, né? Então, a missão, o objetivo ali nesse ponto é sobreviver a essas condições, né? E aí é que você começa a nortear o projeto, né? Bom, beleza, eu estou lá nesse ambiente, mas o que acontece? Eu vou fazer o projeto ali, mas como que é o ambiente que ele vai funcionar, né? O cliente te pede um projeto lá, então você tem que entender onde você está colocando. Você não pode simplesmente, eu tenho uma plaquinha aqui, vou jogar lá, depois a gente vê o que dá. Não, eu tenho que entender primeiro o ambiente para, em cima disso, eu nortear o desenvolvimento, né? Então, quando eu estou no espaço, eu tenho radiação chegando e bombardeando tudo que tiver. Tá? Então, as principais fontes são a radiação solar. Você tem raio cósmico que vem do nosso sistema solar ou de fora, né? Isso também é um ponto que o pessoal pesquisa bastante para entender como que surgiu todo das estruturas de planeta, né? Que são resultantes de explosões que ocorreram, né? E isso vem e acaba chegando até aqui dentro da Terra, né? E também você tem as partículas que ficam armazenadas no cinturão de Van Allen, né? Então, ali você tem como se fosse uma barreira de proteção gerada pelo campo magnético da Terra, né? Então, essas partículas vêm a velocidades relativísticas, né, que são velocidades próximas à velocidade da luz, e a hora que elas batem ali no cinturão, algumas delas vão sendo retidas, e quando elas acabam defletindo, né, elas geram radiação também, raio-x e etc., né, como ocorrem também em acelerador de partículas. Você tem um feixe de partículas lá e você deflete ele para gerar a radiação e fazer os experimentos. Então, isso é um fenômeno que ocorre no espaço, então você está suscetível a isso, né?
E das partículas que tem lá, você tem uma grande incidência de elétrons, né, que viajam, prótons de alta e baixa energia e íons pesados. E tudo isso influencia a eletrônica que vai estar lá operando. Então, ela tem que sofrer, né, ela vai ter que, de alguma forma, funcionar nesse ambiente hostil, né? Bom, vamos entender como que funciona a parte do cinturão de Van Allen, né? Então, como eu comentei, ele armazena, né, ele segura como se fosse um trap, ele retém essas partículas ali, dependendo do nível do cinturão que você está, né? Então, a gente tem o cinturão interno ali, que fica entre 1.200 a 6.000 quilômetros de distância da superfície, e ali dentro você tem, no interno, você tem cargas de elétrons de 1 a 5 megaelectrovolts, e prótons em torno ali de 10 megaelectrovolts. Tá? No cinturão externo, que é a parte mais externa da estrutura, fica entre 13.000 e 60.000 quilômetros, você tem prótons com cargas de 10 a 100 megaelectrovolts, né, em sua grande maioria. Tá? Então, a gente pode ver aqui a parte do cinturão. Então, você tem a parte interna, onde ela é indicada aqui, e a parte externa. Então, essas concentrações estão ali dentro. Bom, dentro ali da órbita da Terra, a gente pode dividir ela em 3 partes. Né? Seria o LEO, né, que é a órbita terrestre baixa, onde está localizado a ISS, o telescópio Hubble. Então, ela fica logo abaixo do primeiro cinturão. A órbita, em seguida, a gente vem com a órbita terrestre média. Ficam nesse ponto aí, geralmente, satélites de geolocalização. E a última região, chamada de órbita geoestacionária, né, onde você tem, em sua maioria, a parte de satélites de comunicação. Ela fica travada com a órbita da Terra, e você tem as antenas ali que você usa na Terra para se comunicar com eles e trabalhar essa parte de comunicação. Então, se ele ficasse fora de órbita, você não fosse geoestacionário, né, você não conseguiria apontar uma antena para ele, eles têm que ficar fazendo o tracking dele. Então, por isso que eles trabalham com comunicação nessa órbita. Só que, querendo ou não, é uma órbita mais afastada, né, então você gasta um pouco mais de energia ali para fazer ele travar no lugar. Bom, como a gente está falando a questão de órbita aí, né, então tem um desenho aqui das órbitas na Terra, né? Então, a geoestacionária, a órbita média e a órbita baixa. Bom, aqui é uma outra figura para exemplificar, né? De acordo com a órbita que você está, você consegue sustentar o satélite lá, ou a sua carga por um certo período de tempo, né? Então, você vai, quando mais perto quanto mais baixa a órbita, menos tempo você consegue sustentar o sistema em órbita, né? Então, dependendo o que você vai subir para lá, ela tem que ir para uma órbita correta, senão ela não vai conseguir cumprir a missão que ela foi proposta, né? Então, com o decorrer do tempo, ela vai caindo. Quando ela não se sustenta mais, ela entra em uma missão kamikaze aqui, cai numa área de reentrada ali, que o pessoal acaba jogando tudo quanto é sucata de aeroespacial para queimar. E se sobrar alguma coisa, vai cair no meio do oceano e não tem problema de cair na cabeça de ninguém. Tá, beleza. A gente entendeu um pouco aqui de como funciona o ambiente, né, na parte espacial, e agora eu preciso entender o que isso afeta a minha eletrônica, né? Então, nesse ponto, existem 2 pontos ali que afetam, que são muito importantes na parte eletrônica.
São relativos à dosagem e aos eventos que a colisão dessas partículas ocasionam nos semicondutores ou componentes eletrônicos, né? Então, o efeito de dosagem basicamente o acúmulo de partículas em uma determinada área e o que isso afeta com o decorrer do tempo, né? Então, isso relativo aos prótons e elétrons que são colididos no semicondutor ou no componente. Então, tem 2 pontos, que é nessa parte de dosagem. Quem já usou dosímetro quando se trabalha em ambientes radioativos sabe entender bem o que eu estou falando, né? Então, você tem um target lá e você anda com ele no peito e ele mede quanto que você recebe de... quantas partículas são bombardeadas naquele target, né? Então, você tem o Total Ionizing Dose, que é a dose total de ionização que esse componente recebe. O Displacement Damage Dose, que é o DDD, basicamente é a degradação do componente por conta desse bombardeamento, né, que ele recebe. E você tem a área de Single Event Effects. Então, são eventos randômicos que ocorrem e que podem gerar algum problema na eletrônica, né? Então, eles são causados por íons pesados, né, que são randômicos no tempo, então você não está recebendo isso toda hora, é algo meio aleatório, né, difícil até um pouco de entender, mas... E eles são enquadrados em 2 pontos. Esse evento ele pode ser destrutivo, ele pode danificar toda a eletrônica, né, ou ele pode gerar um evento não destrutivo, ou seja, alguma coisa corrompida e afeta o funcionamento do sistema. Continuando a entrar um pouco mais fundo nessa parte de dosagem, né? Vamos falar sobre o TID. Então, ele é o acúmulo de carga ali, né? Ou interface traps, que se comenta, que é a hora que a partícula colide ali, ela vai danificando o componente. E aí ele vai meio que criando como se fosse furos no componente, né? E isso, com o tempo, ele vai sendo degradado, né? E aí o que acontece? Você mexe com a performance do equipamento, do componente. Então, você começa a ter variação no nível de corrente consumidas, correntes de bias ou leakage currents que se vê em datasheets, eles começam a ter variações. Os thresholds e os limiares de tensão também oscilam, então se algo era para ser trigado em 0,7 volts, isso vai para 1 volt, e isso, dependendo, começa a afetar o funcionamento do equipamento, né? E também a questão de degradar a performance da resposta do sistema em si, né? Então, uma coisa que era para ter uma banda de alguns megahertz, ele começa a ter variação, e isso pode degradar o funcionamento do sistema, né? Continuando, né, sobre o TID, né, a gente pode caracterizar ele em 2 categorias de nível de dosagem, né, que é o low dose rate, componentes que aguentam baixo nível de bombardeamento, vamos dizer assim, e uma topologia que se enquadra muito nessa parte de sensibilidade, né, que é a parte dos os transistores bipolares, eles sofrem muito com isso. Então, com pouca dosagem que você tem de partículas ali, ele já entra em degradação, né? E aí isso eles dão o nome de Enhanced Low Dose Rate Sensitivity, que é essa sigla ELDRS, tá? E aí você tem a outra categoria chamada de High Dose Rate, que é denominada por essa sigla HDR, e nesse caso os transistores CMOS sofrem nessa parte, quando você tem muita vamos dizer, uma dose elevada de partículas nesses componentes, eles acabam vamos dizer assim, tendo problemas, né, nessa condição. E um modo de você atenuar um pouco isso botar shield de alumínio. Ele não é 100% efetivo, mas ajuda a minimizar alguma coisa. Então, à medida possível, você vai usando pequenas soluções para atenuar
e na soma final ter a robustez adequada. Bom, continuando sobre o TID, né, passando para vocês uma noção de dosagem aí de partículas, né, em cada enquadramento, né. O LDR, você tem dose a partir de 0,01 rads por segundo, né, e o HDR tem uma taxa de dosagem aí de 50 a 300 rads por segundo. Então, do lado eu acabei colocando um gráfico para exemplificar um pseudo teste de componente para enquadrar ele em qual desses grades, baixa ou alta dosagem, né? Então você conecta um componente que vai ser testado, né? E você começa a bombardear ele. Se com uma baixa dosagem, nessa faixa de 0,01 rad por segundo, a parte de performance do componente ela começar a ser degradada, você já fala, pô, isso daqui já não dá, ele vai ser enquadrado nesse grade de baixa dosagem. E se eu fui lá e coloquei alta dosagem, ele começou a piorar só nessa condição. Então, beleza, esse aqui é um componente que sofre com alta taxa de dose, de radiação. Então, eu enquadro ele para essa categoria. Bom, agora para o segundo ponto ali, né, da questão de dosagem, né, que é a parte de degradação do componente, né. Então, essa parte ela é causada pela colisão de prótons, né, na estrutura de silício do componente. Então, comumente chamado de strike. Então, você vem com um próton lá e ele arrebenta a estrutura interna do componente. Não é toda, mas aos poucos ali ele vai deteriorando, e isso é irreversível. É como se você tivesse uma placa solar que ela vai perdendo rendimento com o tempo, né? Então, ela começa com um rendimento e morre com outro rendimento. Isso ocorre num período de tempo, né? Então, ainda falando sobre topologias, né, a parte de CMOS, ela tende a suportar mais, aguentar mais o tranco nesse tipo de evento, né? Então você tem uma área ali de silício que você pode ter um maior índice de bombardeamento e ainda ter o sistema operando, né? Bom, agora a gente vai falar sobre os Single Event Effects, que é o SE. E começando pelos eventos destrutivos, né? Então, né, nesse caso, nós temos o SEB, que é o Single Event Burnout, o SEGR, que é o Single Event Gate Rupture. Bom, em aplicação, eles têm um comportamento muito parecido. Então, na hora que você vai mitigar isso aí, fica meio ambíguo, tá? Então, no SEGR, você tem, ocorre isso mais em MOSFETs, né, de potência, porque é um gate, né, um transistor MOSFET, você tem o gate lá, e esse fenômeno ocorre justamente nesse ponto do componente. Então, ele começa a ter rupturas ali entre o gate e a isolação do componente, e aí você fecha um curto ali e o componente vai embora, né? Como tem ali embaixo falando, né, o óxido que existe ali, ele é danificado por esse fenômeno de strike e, cara, tende a autodestruição. E ele esse fenômeno ele é muito dependente da questão do modo que você está operando o componente, nos limiares dele, a corrente e a tensão que você está operando. Então, vamos assim, uma solução interessante para esse tipo de operação é você pegar e jogar, não trabalhar com o componente no seu limite. Se o meu transistor é para 100 volts, 10 amperes, eu não vou usar ele no talo, né? Eu vou diminuir a corrente que eu vou estar manejando e também a tensão. Com isso, mesmo que o gate, a estrutura seja danificada, você tenha perfurações
na estrutura, você ainda vai estar trabalhando numa tensão menor e você vai garantir ainda a operação, não vai ter tanto problema como se você tivesse um limite, né? Um limite, qualquer variação ali, você abre brecha para fechar um curto e ter alguma fuga que tenda à autodestruição. Bom, e por último, na parte destrutiva, nós temos o SEDR, que é o Single Event Dielectric Rupture. Bom, ele é similar ao que acontece no gate, mas ele ocorre em componentes que não são da área de potência, vamos dizer assim. Por exemplo, um capacitor de óxido, você tem uma perfuração nesse óxido e você tem as lâminas ali. Então, ele acaba carregando as partículas que ficam ali nesse meio e você acaba fechando um curto ali, danificando e o componente tende a ir para se autodestruir. Bom, o que eu posso fazer para mitigar isso, né? O que eu posso tentar trabalhar para não ter esse tipo de problema, né? Então, você pode empregar arquiteturas de redundância, né, no sistema. Bom, daí seria o uso, por exemplo, de você triplicar o seu sistema, ou trabalhar com um sistema primário ou secundário, só que isso adiciona complexidade, principalmente peso, que é algo crítico para aplicação espacial, né? Quanto mais coisa você vai colocar lá, mais pesado mais caro fica para subir, né? E uma terceira opção seria você trabalhar com arquiteturas de backplane para interconexão dos sistemas, né? Eu não sei se eu podia ter colocado uma foto aqui, mas aplicação com backplane, basicamente você tem uma placa no fundo do seu sistema, né? E aí você vai encaixando outras placas aqui e você consegue fazer o swap de placas. Queimou uma, troca outra, você consegue colocar placas redundantes aqui. Parou de funcionar essa, o meu backplane ele é inteligente o suficiente para detectar isso, matar essa placa e botar outra para funcionar sem que o meu sistema sinta isso, sem que ele pare de funcionar. Ou isso vai depender muito da arquitetura ser utilizada, né? Então, isso é um tipo de manejo que pode ser feito aí para garantir a funcionabilidade. Então, o importante nessa fase é reduzir o risco de falha. Queimou, beleza. Desliga isso, joga fora, vamos botar o outro para funcionar. Tá? Então, eu ganho mais um fôlego para continuar operando. Perfeito. Falamos sobre eventos destrutivos que podem danificar a operação do sistema, né? E agora a gente vai falar do eixo do bit virado, vamos dizer assim. Que é aquele evento que ocorre ali sem mais nem menos, não tem causa, motivo ou razão. Tá? Então, vamos falar do Single Event Upset, que é basicamente você flipar um bit no seu sistema. Se ele está zero, a hora que uma partícula bate ali, ela inverte para 1 e, dependendo do que acontece, o sistema pode ir para uma operação, onde gerar um dado errôneo, né? Então, alguns componentes, eles podem ou não sofrer com isso, né? E quem gera isso na eletrônica, eles são íons, né, ou prótons, baixa energia, que eles viajam e colidem com a eletrônica. E tem alguns componentes que eles podem ser classificados como cell-free, que eles não sofrem com isso, só que eles são enquadrados para trabalhar em uma determinada órbita. Muito possivelmente são órbitas baixas, ali onde a gente ainda tem a proteção do cinturão, né? Um outro evento que ocorre, que afeta muito a parte analógica, que é o Single Event Transient, SET. Ele é causado por strikes de íons nas saídas analógicas, né? E praticamente toda a parte analógica que trabalha em ambiente espacial, ele sofre com SET, né? O
SET ele é totalmente dependente das condições de trabalho, de operação que o seu circuito está funcionando, né? No caso, os reguladores de tensão influencia o resultado da tensão de entrada e saída que você está trabalhando, qual a corrente e a capacitância que você tem no circuito para amortecer essas flutuações, né? Os amp-ops, dependendo da configuração que você trabalha, a tensão de alimentação, o tipo de entrada que você está trabalhando, se ela é single-ended ou diferencial, o tipo de realimentação. Então, uma pequena modificação ali, uma variação tem resultados diferentes. Então, não é escrito em pedra. Então, dependendo da topologia, ela vai ter um reflexo diferente na aplicação. Então, falando sobre o SET, né? Aqui tem um exemplo de um regulador de tensão da Texas, onde ele sofreu o SET. A gente consegue ver aqui no tempo zero um drop na tensão e eles demora alguns microsegundos para se restabelecer. Ele tem um overshoot e depois ele se acomoda na tensão nominal. Pode falar, já é microsegundos, ninguém vai sentir isso, mas dependendo do tipo de circuito que você trabalha, microsegundos é uma eternidade e pode gerar dados erroneamente, digamos assim, de níveis errados, absurdos. Tá? Então, se isso for uma fonte de referência, vamos dizer, você vai fazer seu ADC flutuar junto com ela. Então, se você está lendo uma tensão fixa e a sua referência flutua, o que você leu está totalmente errado. É um lixo que pode botar seu equipamento fora de operação e tomar atitudes que não condizem com o que ele devia fazer. Né? Então, ele mostra aqui um caso de como resolver o problema. Né? No caso aqui, da possível solução é modificar a condição de operação e aplicação. Né? O que foi feito aqui foi aumentar o capacitor de saída. Né? Então, você foi indo até ele atenuar o problema. Então, é claro que em algumas aplicações você consegue aumentar até certo nível. Passando disso, aquilo que a gente falou, ele começa a consumir espaço e também ter mais peso na aplicação. Bom, depois do SET, a gente tem um terceiro ponto, que é o Single Event Functional Interrupter, o SAFE. Então, ele é causado por strike, novamente, de íons, que resultam na mudança do estado de operação. Isso ocorre muito em dispositivos programáveis, FPGA e outros tipos, né? Então, cada tipo de componente programável ele tem um efeito diferente. Então, acontece para FPGA, pode ser que não ocorra para microcontrolador e assim por diante. E entre microcontroladores, dependendo da topologia de silício que é utilizada ali dentro, isso pode variar também. Bom, um dos problemas que ocorrem em componentes programados ali, você tem flip de registrador. Como você pode ter um flip num estado de uma porta lógica, basicamente um registrador é a mesma coisa. Você tem um flip lá, ou você corrompe o registrador e muito possivelmente você vai ter que reprogramar isso. E isso vai ter que estar no seu paraquedas reserva. Se acontecer, eu vou ter que fazer o meu sistema voltar e reprogramar de algum jeito, né? Eu tenho um circuito lá que monitora a minha alimentação e ele faz o power sequence via o reset dos componentes lá. E justamente ele foi afetado por isso. Falou, ele vai resetar o componente e ele pode ou não corromper a memória do seu sistema, porque você fez um reset ali não controlado. E aí você tem que garantir que ele vai voltar e vai continuar operando, né? E também você tem componentes ali que tem um pino de enable ou off ali, então pode ser que alguma partícula colida naquela área e faça o acionamento devido a esse pino. Então você vai desligar o seu sistema. Isso não pode ocorrer, né? Então
Esse é o SEFI, é esse tipo de evento que ocorre, né? Então, nesse tipo de aplicação, o que você pode usar para mitigar isso, né? Na medida do possível, usar devices sem registradores, né? Eu lembro que eu li alguma coisa sobre componentes programados via EEPROM, que eles tinham uma robustez maior do que componentes que não tinham essa arquitetura. Não sei se isso é válido ainda, mas à medida do possível, reconfigurar os registradores de tempos em tempos. Então, de tempo em tempo, você vai lá para e regrava todos os registradores e continua a operação, só que você mata o seu equipamento de tempos em tempos, né? Então, você tem que ver se a sua operação permite isso ou não. Você pode aplicar também métricas de monitoramento do comportamento. Então, o sistema está se comportando estranhamente. Regrava e continua a operar. Então, ele só vai entrar nessa condição na hora que ele detectar uma possível anomalia no comportamento do sistema. Voltando um pouco para a mitigação do SET, né? Você pode usar, como eu comentei, grandes capacitores na saída, porque você vai ter oscilação, geralmente, nos sinais analógicos, e se você tiver banda o suficiente para aumentar a capacitância ali, e não afetar, digamos assim, a banda, tudo bem, mas tem a questão de espaço, peso e etc. Né? Você vai estar aumentando mais componentes ali, você vai estar aumentando a chance de ter problemas também. Então, é um trade-off que precisa ser gerenciado. Usar circuitos RC para atenuar, porque você faz um filtro passa baixa, né? Então, dependendo da alimentação, o consumo, ali você consegue fazer um RC para isolar essas oscilações. A gente, às vezes, em circuitos analógicos, ali com AD, você precisa isolar algumas perturbações que você tem no rail de alimentação, você faz um RCzinho ali e acaba cortando alguns transientes rápidos, mas não é toda aplicação que deixa fazer isso, né? Utilizar diodos de proteção nas entradas, né? É bacana quando você olha o datasheet de um componente, né? Você vai ver lá que, cara, todas as entradas ali, seja comunicação ou não, ele tem umas arquiteturas de diodo back-to-back ali, se você tiver alguma oscilação ali, então você entra aqui com o seu sinal, né, e aqui você tem 5 volts, tá? Então, se eu passar de 5 volts aqui, ele já vai ceifar a entrada e já vai jogar para seu array de alimentação e vai curto-circuitar. Isso não vai deixar danificar o meu sistema, né? Ou ele aterra quando você passa com o sinal abaixo de 0. Monitorar o comportamento, né, como no outro fenômeno lá. Nesse caso, entra um pouco daquela questão do backplane, né, que ele é inteligente, ou o seu sistema é inteligente o suficiente para detectar que falou, pô, essa parte do circuito aqui está em uma condição que não está legal. Ela vai drenar toda a minha energia da minha bateria aqui e desliga, e vamos ligar o outro que eu sei que está em condição de funcionamento, né? E aí você mata aquela parte do circuito e bota redundante para funcionar, né? Existem alguns casos também de eventos, eu não me recordo se é o 7, mas ele volta a funcionar normalmente se você tirar a energia e voltar. Isso quando é possível. Então, é algo que você tem que estar pensado ali na arquitetura para, beleza, eu detectei que ele está nessa condição, deixa eu tirar a energia e voltar, ver se ele volta à condição normal. Então, é muito da sua logística ali para trabalhar esses erros, né? Beleza, falamos sobre tudo tudo ou não, a grande maioria dos problemas que podem acontecer, porque a aplicação espacial, eu estava até comentando com o Thiago, se você vai querer falar de tudo, ela te leva longe, então você gastaria várias horas falando. Então eu estou resumindo aqui um pouco para a gente conseguir ter um overview do que é trabalhar com esse tipo de aplicação. Tá, beleza, a gente entendeu o que acontece na eletrônica e tá, agora eu preciso comprar o componente. O que eu faço? Eu vou lá na Mouser e saio buscando o componente à torto e direito? Não. Existe uma lista de componentes chamada QMLV, que é Qualified Manufacturer List Class V, ou a classe V, que denomina os componentes para
aplicação aeroespacial, e são testados extensivamente para conseguir caracterizar e garantir que os componentes vão funcionar, né, nesse tipo de ambiente, nesse tipo de aplicação. Tá? Pô, João, mas por que eu preciso de tudo isso? Por que eu preciso comprar esse componente que tem que ser? Cara, por 2 motivos simples. A aplicação espacial, ela trabalha em um ambiente muito hostil do que aqui na Terra. Tá? Então, isso já é um ponto que você tem que usar componentes de alta confiabilidade. E satélite é caro. Mesmo você trabalhando com CubeSat, você vai gastar uma grana boa para fazer isso chegar lá em cima. Então, ele tem que chegar e ele tem que operar. Então, você não vai jogar no lixo algumas centenas de milhares de dólares. Tá? Então, é um risco que precisa ser mitigado. E isso leva tempo e dinheiro. Né? Tem um amigo meu que trabalha numa empresa na França, e faz anos que eles estão trabalhando num controlador de motor para o Ariane 6. Então, esse ano que eles conseguiram entregar uma unidade que foi totalmente testada, validada, para ir para teste no cliente. Então, é o que leva tempo, não é do dia para a noite que isso ocorre, tá? Não é um design expresso como às vezes a gente tem que fazer. Bom, o que acontece nesses testes, né? Aqui eu tenho uma lista de todo. Eu acabei deixando em inglês porque, cara, achei um pouco difícil de traduzir algumas coisas e tirar um pouco do sentido. Então, se vocês tiverem curiosidade, depois vocês pegam e dão uma pesquisada. Então, isso aqui é apenas algumas listas alguns itens que são testados nessa etapa qualificatória, né? Então, é um teste intensivo para garantir mesmo que o fabricante não vai te fornecer algo que não vai operar em ambiente espacial. Então, dentro desses testes, ali a gente trabalha com 5 grupos ali de teste, né? Que é o A, B, C, D e E. Então, esse teste, o A, é teste elétrico do lote, você pega o componente, faz todos os testes elétricos para ver se ele está dentro do que o datasheet fala, e ele tem que entregar o que o datasheet fala. Tá? O B trata da parte de montagem, né, do silício dentro do encapsulamento, saber que está tudo sob controle, os wire bonding estão sendo feitos do modo que tem que ser feito, né? O C trata do tempo de vida do semicondutor. D a parte de robustez do encapsulamento, né? Então a grande maioria dos encapsulamentos eles são herméticos, então para esse tipo de aplicação você tem que ter um nível de isolação ali grande. E a parte do E é a parte de radiação, né? Você pega e faz dosagem aqui na Terra, né, desses componentes, por meio de acelerador de partícula ou outras fontes, para testar e ver se o componente ele está, digamos assim, do modo que ele tem que ser mesmo para esse tipo de aplicação. E tudo isso para quê? Para gerar documentação e você ter certeza do que você está utilizando o seu equipamento. Então, a hora que você compra esses componentes, eles vêm com um relatório que garantem rastreabilidade funcional do componente. Né? Bom, João, mas beleza, aeroespacial, militar, é tudo a mesma coisa, né? Eu posso usar? Não. Militar, automotivo é uma coisa e aeroespacial é outra. Tanto é que os níveis de preço são completamente diferentes do que a gente vê aí no mercado, né? Sem falar na questão de disponibilidade para compra. Beleza, entendi um pouco a parte ali de onde eu tenho que comprar, como que eles são qualificados, né? Então eu preciso entender um pouco da questão dos encapsulamentos, né? Então, dependendo do tipo de componente, ele é selado hermeticamente e alguns não. A gente vai mostrar aí na frente que a gente tem microcontrolador, vamos dizer assim, com encapsulamento plástico. Então, dependendo aquela história, da onde que você quer chegar com a sua solução, ele tem níveis de aplicação. Então, em alguns lugares você pode, em alguns você não pode. Então, você tem aqui o PTH, SMD,
O bacana desses SMDs que acho que a grande maioria deles são fornecidos com essas antenas aqui, né? Então, para quê, né? Porque o usuário final ele vai performar o terminal de acordo com a montagem que ele quer fazer, né? E aqui um exemplo, né, de um componente, tá? Ele é um microcontrolador da Texas, aí, um famoso MSP. Então, tem um modelo dele que ele é classificado para aplicação aeroespacial. Então, é interessante que ele é um modelo que é a memória ferromagnética, né? Então, acho que talvez essa topologia ela tenha algum diferencial aí para aplicação aeroespacial. E aqui a gente pode ver também a questão do preço, né, do componente. Então, uma unidade ali você consegue comprar por uma pequena bagatela, né, comparado ao que a gente acha aí de componente de aplicação comercial. Então, cada caso é um caso, então os preços justificam a quantidade de ensaio que você tem que fazer no componente para esse tipo de aplicação. Tá? E também tem a questão da compra. Então, beleza, eu achei aqui um componente da Analog Device, vou lá no site da Mouse, opa, felizão querendo comprar ela. Eu vou testar aqui na minha bancada, né, vou queimar ele já, né, porque esse tipo de componente ele tem uma sensibilidade um pouco maior. Então, você, opa, não consigo, como assim? Eu tenho que ligar lá para ver, para ter um orçamento. Então, isso é um grande problema. Então, você tem que ter um plano ali de trabalho, quais vão ser seus fornecedores. Tem algumas propagandas até de fabricantes de chips dedicados para a área espacial, que eles falam, isso aqui é fabricado na Alemanha, então a parte de regras de compra de componentes classificados nos Estados Unidos, você já não vai ter problema com isso. Então, é um manejo que você tem que fazer na parte de fornecedores, né? Tá. Bom, perfeito, falamos de componente aqui, e agora a gente vai falar um pouco, muito rapidamente, aí sobre a parte de placa de circuito impresso, né? Então, a maioria das placas utilizadas, né, o dielétrico ali, são baseados em poliamida com fibra de vidro reforçadas, né, com fibra de vidro. Então, por que desse tipo de material? Como a gente viu nos slides anteriores, ali a maioria dos encapsulamentos são formados por uma mistura entre cerâmica e metal, né? Então, é muito importante quando você está trabalhando em ambientes que têm ciclo térmico, que as dilatações entre os componentes ocorram em sinergia, porque senão o que vai acontecer? A placa ela encolhe e o componente dilata. Aí você vai romper trilha, vai quebrar, solda, e aí vai ter problema, né? Eu lembro de uma aplicação que eu trabalhei para eletrônica fria, né, para um detector de raio cósmico, com o pessoal de física de partículas, né, onde você tinha um detector de silício e a placa de circuito impresso, em FR4 mesmo, mas ela ia em argônio líquido. Tá? Então, na placa você tinha vários furos de alívio térmico para a hora que a temperatura caísse, ela não empenasse a placa ou tivesse uma sinergia ali entre as variações mecânicas entre as partes, né? Então, isso é muito importante. O processo de solda, né, ele pode ser PTH, ou SMD e Mixed, como a gente viu que tem vários tipos de componente e hoje em dia, muito dificilmente a gente vai trabalhar só com um tipo de solução, né, de encapsulamento. A metalização, a gente pode trabalhar com Hot Air, o Gold, o Enig, né, o NP, que é algo novo para mim, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas é algo que está se tornando bem comercial nos fabricantes na China, de placas de circuito impresso. O problema do Enig trabalhar em aeroespacial é que você tem o problema do black pad, e às vezes só consegue detectar isso aí no ensaio destrutivo da placa. Então, às vezes, acaba se evitando de trabalhar com Enig. Então, você pode trabalhar também com Immersion Tin e Immersion Silver, que é o estanho e prata. O tipo de placa, comumente, pode ser face simples, face dupla, multilayer, flex, e rigid flex.
flex, rigid flex, parece uma tendência aí, porque você diminui peso, a placa flex ela é mais leve e também evita de você ficar usando conectores ou chicotes ali para interligar os sistemas, né? Parte de solda, trabalhar com estanho chumbo, né? Ela tem maior estabilidade, robustez. O perfil de solda dela ainda não foge muito dos equipamentos comerciais, né? A diferença é que você vai ter que lidar com a carga térmica ali dos encapsulamentos herméticos e tem que ter um cuidado ali no perfil para que a temperatura nos encapsulamentos não subam a ponto de danificar a isolação hermética do componente, né? E aí você tem as ligas sem chumbo, né, que é a parte lead free. Eu não sei como que está hoje isso na parte aeroespacial, é algo que o pessoal está tentando trabalhar mais por conta da questão ecológica mesmo, mas no começo eu já ouvi várias histórias aí de satélites pararem de funcionar por crescimento de cristal por conta de instabilidade na liga de solda, né? Então, basicamente, fechavam-se curtos por conta desse crescimento de cristal e morria o sistema lá em cima, né? Então, é muito importante que a parte de solda e outros processos ali, elas sigam novamente as instruções das agências espaciais, né? Então, você vai na Agência Espacial Europeia, na NASA, eles têm o guia lá como que você trabalha a questão de solda, como se trabalha a questão de layout, o gerenciamento de fornecimento de placas de circuito impresso e etc, né? Então, para o projeto de placas, basicamente ter ferramentas para trabalhar, né? Então, você tem que ter ferramentas que te ajudem na parte de simulação elétrica, simulação térmica, mecânica. Tem que ter uma ferramenta CAD boa para te ajudar a botar as regras de projeto lá dentro e não deixar você, por acaso, fazer alguma coisa que não deve ser feita, posicionar um componente muito perto do outro. Então, não adianta. Eu vi algumas entrevistas, a pessoa falou, eu trabalho com Altium, porque ele tem todas as ferramentas que eu preciso para garantir essa funcionalidade, né? Pô, mas tem o que é? Tem, mas você vai ficar gastando muita energia ali para fazer o setup de configuração, garantir que o que tem que ser feito vai ser cumprido, né? Então, você consegue criar regras e etc. E na questão do layout em si, né, como comentei, as agências espaciais elas têm digamos assim, as normas delas, os user guides, que você tem que seguir para não ter problema, né? No caso aqui eu coloquei uma da Agência Espacial Europeia, né, que ela trata da questão de layout, posicionamento de componente, integridade de sinal, stack-up layer, para você não ter problema. Então, mesmo assim, trabalhando lá em cima, você tem ruído, como a gente acabou vendo aqui no projeto. E até mesmo da questão do próprio sistema, porque você tem uma densidade de circuitos muito grande ali, num espaço pequeno. Então, tem que tomar cuidado, tem que buscar informação o máximo possível. Não adianta eu pegar uma norma aqui e ficar escovando o bit nela. Você sabe que essa referência vai lá e pega. A NASA, é interessante, estou vendo um documento esses dias, ela tem para quem não conhece da área espacial, ela tem um documento antigo da década de 90, que é chamado Design Consideration for Space Flight Hardware. Então, lá ela dá um overview de tudo que importa, resumidamente, nessa questão de desenvolvimento aeroespacial, né? Então, quanto mais informação você coletar, melhor. Não dá para digamos assim, falar, não, isso aqui não importa, não, entende, ver se a informação é válida ou não. Aí tem as questões de validação mesmo, é você ensaiar, você submeter o projeto a teste para ver se ele exibe algum ponto de falha antes de você ir para lançamento e descobrir isso só a hora que está lá na cara do gol. Bom, acho que a gente falou um pouco aqui, tentei passar um overview para vocês do que acontece quando você desenvolve um componente crítico ali. Eu falei, a ideia não era ficar escovando o bit, falando sobre topologia de circuito, mas em si a ideia que você tem que, a noção que você tem que ter, a hora que pega um abacaxi desse para resolver, ou qualquer outro, seja em aplicações mais simples, mas você conseguir fatiar ele
pensar em soluções simples e eficientes ali para a aplicação final. Pô, João, mas o que você está querendo falar agora de Brasil, né? Sabe o que é isso? Né? Bom, vocês acreditando ou não, a gente tem alguns esforços internos aí de um pessoal bem interessante que estão trabalhando na questão de CubeSats, que são satélites com custo muito menor quando comparados aos de grande porte, né? Estão fazendo um trabalho bacana. Recentemente eu tive um contato com esse pessoal da Pion, e eles têm alguns kits de desenvolvimento para educação, que, se eu não me engano, é utilizado até nas Olimpíadas de satélite entre as universidades, aí onde você consegue entender um pouco do conceito de trabalhar com operação de satélites, né? Então, e aí eles estão também lançando, provavelmente esse segundo semestre aqui, eles vão fazer um lançamento junto com a SpaceX desse CubeSat deles, o Pion BR-1, e vai ser uma demonstração de uso de tecnologias de IoT, parece que é LoRa, alguma variação lá, para prover cobertura em zonas remotas. Eu achei bem interessante. E também tem esse pessoal da COM, que são, na verdade, funcionários do INPE, se eu não me engano, que trabalham nessa parte, e recentemente eles passaram por uma fase de validação de um CubeSat lá que eles estão desenvolvendo, né? Bom, mas o que a gente vai fazer com isso? Acho que a notícia que todo mundo já sabe, né? A base de Alcântara lá teve um suspiro, algumas empresas se interessaram lá para trabalhar, para operar lá na base, né? Então pode ser que surja um mercado aí para lançamentos de satélites ou sondas que podem efetuar algum tipo de ensaio em algum determinado nível de órbita num custo mais acessível, né? Eu gostaria de dar até um enfoque num lançamento que aconteceu hoje, parece até que deu algum problema lá, mas isso acontece, né? Como se eu falo, Rocket Science acontece, tem falhas. Então, a Virgin Orbit, que é uma divisão da Virgin Galactic, ela vai trabalhar com a parte de lançamentos, né? Então você tem um Boeing, se não me engano, é um avião de grande porte, na asa tem um foguete, um lançador. Então, na hora que você já está num determinado nível de altura, lá você solta o foguete e termina o processo de lançamento, né? Então pode ser que isso estimule uma área aí de mercado no Brasil, pode viabilizar a construção de mais pequenos satélites, aí a gente ter mais empresas trabalhando nisso e provendo mais soluções aqui para o Brasil, né? E também requerindo mão de obra para desenvolver isso. Bom, gostaria de agradecer o tempo de vocês. Desculpa se eu acabei chovendo, molhado em algumas coisas para quem já conhece, mas a ideia era passar um pouco de entendimento que, apesar de algo ser novo, ser complexo, a gente pode olhar com calma e tentar entender como isso pode ser, como a gente pode encontrar uma solução para viabilizar o desenvolvimento, né? Então, está aí meu contato de e-mail, se alguém quiser trocar alguma informação, algum conhecimento, pode ser que eu tenha falado alguma coisa errada aqui. E também tem meu LinkedIn, para quem quiser me acompanhar também. Tá? Então, brigadão aí, pessoal. Obrigado, Thiago. Obrigado, João. Obrigado, João. Obrigado demais pela sua apresentação. Gostaria de pedir para você abrir sua câmera também e vir para a sala aqui para a gente bater um papo no final. Obrigado demais por ter feito essa apresentação. Esse é um assunto que raramente é tratado. Você trouxe aí com uma riqueza de detalhes que, com certeza, se alguém for trabalhar nessa área, vai consultar aqui seu material. João, obrigado mesmo. Não, legal. Acho que esse é o foco, Thiago. Acho que a gente compartilhando, a gente acaba desmistificando algumas coisas, né, e tornando mais claro, porque acho que às vezes o misticismo, como eu comentei, acaba ficando forte ali e acaba afastando um pouco as pessoas de certas áreas do conhecimento, né? Então, acho que tudo isso que o Embarcados faz aqui no Brasil resulta em aumento no conhecimento aí do todo o pessoal envolvido. Obrigado, João. Esse conhecimento avançado de hardware, né, para hardwares
que vão além do comercial comum, né? Mas que também entra para militar, automotivo e vai até o espacial, né? Faz a gente pensar nos cuidados que a gente tem que ter para que o nosso hardware não dê pau, né? Que ele não fique dando problema em campo, certo? Não, exatamente. Legal. Ó, a gente tem algumas perguntas, vamos passar rapidamente pelas perguntas. Olha só, o César fez uma pergunta muito interessante. O César trouxe a seguinte questão: nesses sistemas de aplicação espaciais críticas, vale a pena usar FPGA, que são tolerantes à radiação, com processadores soft-core ajustados exatamente para os requisitos do projeto, ou se utilizam microcontroladores ou processadores de uso geral? Bom, muito possivelmente são utilizados FPGAs para esse tipo de aplicação. Acho que até na parte de questão ainda mais por ser classificados como para trabalhar em ambientes de radiação, né? Você pode muito facilmente implementar algoritmos de redundância ali. Você pega uma certa quantidade de unidades lógicas ali, replica o circuito, tendo o mesmo footprint ali de hardware, né? Então, com isso, você consegue implementar essas redundâncias aí que eu acabei comentando, né? Então, teve até algum artigo que eu li uma época que foi ensaiado ali, o cara pegou uma arquitetura de 8051 e jogou numa FPGA para fazer o ensaio e implementar dentro dele alguns algoritmos de redundância ali e detectar se o sistema entra em falha, né? Então, você consegue até melhorar coisas que estão escritas em pedra como um microcontrolador, já que a arquitetura dela é aquela e pronto, acabou, né? Legal, João. Obrigado pela resposta. Você até mostrou, né, O João caiu, é isso? Deixa eu ver. Eu acho que o João caiu da sala, mas ele voltou para a sala. Opa! Aí, voltou. Ô, João, liga a câmera, exatamente. Desculpa aí, pessoal, vamos lá, que tudo voltou ao normal. Pequena instabilidade. O Fernando comentou sobre um microcontrolador da Texas com memória FRAM, que seria mais imune à radiação, e você até mostrou, né? Isso, né? Isso aí. Eu achei interessante, porque fazia muito tempo que eu não via falar dessa arquitetura, né, de microcontrolador. Eu lembro que uma época a Texas fez um baita marketing disso, né, que você podia configurar, né, as regiões de memória ali. Eu quero tanto de memória flash, vamos dizer assim, tanto de RAM, né? Então eu achei interessante eles terem ainda e ele ser enquadrado para aplicação espacial. Legal, João. O Adalberto faz um comentário aqui sobre NPIG, que é utilizado quando precisa fazer wirebound, que o P é de Palladium. Legal. Até comenta. O Stefano, ele faz uma pergunta. Levando em consideração o peso, qual o melhor tipo de metal ou material que normalmente é utilizado para blindar circuitos eletrônicos em aplicação espacial? Deixa eu complementar a pergunta dele, porque assim, principalmente circuitos para equipamentos médicos, né, ou que precisa aguentar radiação, também são utilizados essas blindagens, né? É o mesmo material, João? Boa pergunta. Eu lembro, as que eu trabalhei para blindagem de interferência eletromagnética eram ligas metálicas, vamos dizer assim, não eram puramente alumínio. Eu acho que talvez esteja um grade diferente ali, tanto é que tem a questão de contaminantes, né, que é um ponto que eu não foquei nessa apresentação. Então você tem que usar banhos ali estáveis, então provavelmente ou alguma liga com alumínio mesmo, né, porque tem a questão do peso, né. Legal. O Marcos pergunta sobre o mercado de trabalho, como que é essa área aqui no Brasil. Você comentou sobre a Alcântara, né? Então o futuro promete, né? Cara, eu vejo muita gente da área, alguns canais aí que divulgam a parte de astronomia e etc, que o pessoal metia um pau em Alcântara lá, não, esquece, aquilo lá e morreu, é só jogar uma pá de cal ali, mas o pessoal mudou de ideia, cara. Então,
eu vejo com bons olhos, assim, né? Claro, a gente nunca pode perder a esperança, mas mesmo que o pessoal fala, pô, mas estão vindo aqui nos usar, mas beleza, é alguém que está abrindo o caminho ali para viabilizar mais coisas. Vai chegar um momento que fala, beleza, tá, a gente viu que está tendo fluxo, vamos embalar nisso aí, vamos desenvolver e vamos tocar. Eu acho que hoje em dia é muita gente que já teve envolvimento com o INPE, eu acho, ou é do ITA, que lá, ou o FABC tem a parte de engenharia espacial, eu acho, se não me engano, mas acho que ainda é uma área, digamos assim, a crescer. Eu não tenho muito conhecimento para falar, mas pelo que eu ouço, assim, que eu vejo, ainda tem que crescer ainda um pouco essa área. Obrigado, João. Eu gostaria de te agradecer pela explicação de QMLV. Eu não tinha conhecimento sobre aquelas classificações, né? Eu acho que na engenharia eletrônica dificilmente a gente vê aquelas, né? Esse tipo de explicação, principalmente para a escolha de componentes, né? E é interessante quando você vai lá no fabricante, enquanto você estava fazendo a apresentação, eu estava dando uma olhada, né, na Mouser e vendo as classificações, né? Então, esse novo mundo, né, que é explorado por essas aplicações específicas, é muito interessante também para quem faz projeto de alto nível e está preocupado na segurança e estabilidade, né? Sim. Exato. Ô, João, tem uma pergunta aqui sobre... É o seguinte, o Hugo fez uma pergunta quando você estava falando sobre SEE. Ele perguntou sobre tipo de capacitor. Quais seriam mais adequados nos projetos? Se seriam cerâmicos, poliéster? Depende, né, João? Acho que depende. No caso que, por exemplo, tem um determinado nível, acho que, de capacitância que você não vai conseguir. Honestamente, não sei responder com certeza ali, mas depende da aplicação mesmo, porque tem áreas ali que você consegue trabalhar com cerâmica, com tântalo ali, mas tem áreas que você tem que usar um eletrolítico ali, talvez. Tá, joia. Ô, João, com certeza deve ter aqui na audiência, ou vai ter lá no YouTube depois, assistindo esse vídeo, o pessoal que trabalha com aqueles balões meteorológicos. Isso, exato. Aquelas competições, né? Uhum. As competições. Tem uma pergunta do Rafael aqui, que eu acho que é muito importante. Ele pergunta sobre enviar componentes comuns. Se você envia componentes comuns, né? Componentes comuns que se diga de uso comercial, sim. Montado em placas de circuito impresso, fabricadas de forma comum também, digamos 4 layers, tá? Uhum. Quanto tempo duraria? No caso de ser mais barato, quanto que vale essa como é que fala? Custo-benefício. O custo-benefício, né? Bom, muito possivelmente, para usar esse tipo de componente, são aplicações ali que você tem um custo baixo e ele vai realizar o ensaio lá e voltar para baixo, né? Vamos dar o exemplo ali do balão, né? O balão ele não vai muito alto, então ele vai numa órbita ali que possivelmente a dosagem que você vai receber ali, ela muito possivelmente não vai alterar o sistema, então ela suportaria, mas também o balão ele não vai ficar muito tempo no ar, então ele vai cumprir a missão dele que falar, vai expor as amostras para serem dopadas ou receber a radiação e vai voltar para a Terra. Então muito possivelmente ele vai estar às vezes até sobredimensionado para a aplicação, né? Então a questão de componentes críticos mesmo são para a hora que você vai para a órbita baixa mesmo e você não vai ter chance de puxar esse negócio para baixo, porque ele vai queimar na reentrada, né? Sim. Então... Tá bom, obrigado, João. Última pergunta, vamos lá, última pergunta do Antônio. Em quais aceleradores no Brasil podem ser feitos testes? Tá, boa pergunta. Eu acho que... Bom, pelo que eu li, esses testes são feitos em ciclotron, que são diferentes do síncrotron que a gente tem aqui. Tá? O ciclotron, ele acelera, acho que prótons... eu acho que é prótons, eu não me recordo. Mas quando você bombardeia eles, a maioria dos ensaios ali são bombardeados por prótons ou nêutrons, alguma coisa assim. Eu acho que são nêutrons. Eu acho que no Brasil, acho que só tem um no Rio de Janeiro, eu acho, eu não me recordo. Mas são poucos ali.
Acho que a maioria são aceleradores de síncrotron mesmo, que são elétrons. Em Berkeley, eu achei alguns artigos lá que o pessoal mostrava alguns setups antigos lá. Eles têm um ciclotron lá, e aí na linha de luz, assim, vamos dizer, você botava o componente lá e dosava ele. Mas acho que no Brasil só deve ter um e não sei como que o pessoal ensaia isso. Entendi. Obrigado, João. Tem uma pergunta do Lennon aqui sobre o tratamento analógico nessas aplicações. Como que é feito esse tratamento analógico? Se existe, e como é realizado esse tratamento? Você tem conhecimento sobre isso? Bom, pelo que eu entendo, você aplica filtros ali para tentar gerar supressão desses problemas, ou acho que às vezes até você trabalhar isso aí em software, né? Então você tem um perfil de leitura, né? Se você tem um glitch naquilo ali, do nada você percebe que aquilo ali está fora do que era para ser, então você descarta aquela leitura e continua com novas amostras, né? Eu acho que é um mix entre você trabalhar no limite do que você consegue trabalhar na parte analógica e depois tentar compensar na parte digital também. Nossa, tudo feito para blindar, então. Então tem os componentes que são super resistentes, tem os filtros, né? Os filtros analógicos, tem a blindagem, né? E tem os algoritmos. Exato. Muito legal. Obrigado pela sua apresentação, João. Deixa eu abrir o espaço aqui para você falar aí uma palavrinha para o pessoal que ficou até agora aí assistindo a sua apresentação. Não, legal. Pessoal, obrigado pela oportunidade, pela paciência em ficar até agora aqui. Deu para acompanhar um pouquinho ali. O pessoal se manteve ativo aí até o fim. Acho que consegui. Eu estava muito preocupado se estender muito além da 1 hora, mas a gente conseguiu fechar no tempo e acho que vocês conseguiram acompanhar aí esse monte de mentira que eu contei ali. Mas acho que deve ter sido proveitoso para vocês. Eu acho que sempre tentem buscar mais conhecimento, não apelando para ET Bilu ali, mas acho que você sempre ir além, não achar, eu não sei, sempre em alguma coisa ou outra você vai conseguir puxar mais conhecimento, né? Isso me ajudou bastante até agora, então, eu vou ver uma apresentação de área médica, mas às vezes ali você pega um conceito da área médica que, estou fazendo controle de alguma coisa lá, que, esse modo de lidar com falhas aqui me ajuda na parte de controle de gerador de energia, né? Então, sempre pensem dessa forma, independente do tópico da aplicação. Eu não trabalho com isso, mas senta lá, dedica alguns minutos ali que algo vai te enriquecer do conhecimento que é passado, independente do nível de instrução ou graduação. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Embarcados. Obrigado, Thiago. Obrigado, João. Pessoal, deixa eu dar um último recado aqui, tá? Gostaria de chamar vocês, então, para seguir o João no LinkedIn. O João, ele é CEO da Hensis, né? Ele tem uma empresa que faz montagem de placas, ele tem um conhecimento enorme em hardware. Ele já trabalhou em acelerador de partículas, tem todo esse conhecimento aí avançado, mas também no dia a dia, né, nos perrengues de montagem, ele também tem muita experiência. Então sigam ele, se tiver alguma dúvida, mande para o João aí. Gostaria de agradecer também, porque foi um negócio muito de última hora também. João, obrigado pela sua disponibilidade. Não, que isso. Obrigado mesmo por ter feito essa apresentação. Pessoal, obrigado por terem ficado ao vivo aqui. Quem está vendo no YouTube, obrigado. Recomendem aí o canal para a gente. Últimos recados. Gostaria de agradecer a Mouser Electronics, que patrocinou esse evento aqui e viabilizou a nossa operação. Gostaria de chamar vocês a verem as lives que a gente faz na sexta-feira, às 7 horas da noite, com vários convidados do mercado, né? A gente é um bate-papo, entrevista. E também gostaria de falar sobre o podcast. A gente está publicando podcasts, que também está no canal do YouTube, com as novidades da semana, tá bom? É isso aí, o pessoal está mandando abraço aí, todo mundo mandando salve para você, João. Valeu, pessoal. Obrigado. Vai ter seminários do Embarcados, hein? É isso aí. Todo mundo lá, hein? Seminário de 17. É isso aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau, boa noite.